Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de hoje. Eu sou a professora Juliana, terceiro ano da Escola Jardim Moeiro. E hoje nós faremos a avaliação de aprendizagem processo de língua portuguesa. Você vai colocar aqui a sua turma, terceiro ano, o nome da sua escola, o seu nome completo aqui nessa linha. E aqui você vai colocar a data de hoje. Nós estamos fazendo a prova no dia 13/8 de 2020, ok? Esse gabarito não precisa responder. Você não precisa colocar nada aqui, nada. A professora vai corrigir e vai preencher esse gabarito, tá bom? Fiquem tranquilos. E o que eu quero pedir para vocês é, agora neste momento de prova, se direcione a um canto silencioso aí da casa de vocês, um canto que não tenha barulho, desligue a televisão, já deixa o seu estojo aí perto de você com lápis e borracha, para você se concentrar. Você não vai fazer essa prova com o pai, com a mãe, com ninguém aí da sua casa. Você vai fazer essa prova agora junto com a Pro. Você vai seguir as orientações que a Pro vai ler para você na prova e vai fazer sozinho, igualzinho lá na escola, tá bom? Não se preocupe, porque todo o conteúdo que está nessa prova, nós já vimos, nós estudamos, então a prova está muito fácil. Você vai conseguir fazer tranquilamente. Então, vamos lá? Boa prova! Questão número 1. Escrita de uma quadrinha. Autoditado. Aqui, eu vou ler para vocês a escrita de uma quadrinha. Você vai prestar bastante atenção nessa leitura e depois você vai escrever nessas linhas tudo que a professora leu e cantou para vocês, tá bom? Então vamos lá. A quadrinha é assim. Primeiro eu vou fazer a leitura, depois eu canto. 1, 2, 3 índiozinhos. 4, 5, 6 índiozinhos. 7, 8, 9 índiozinhos. 10 num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou e o pequeno bote dos índiozinhos quase virou. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 num pequeno bote, iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou e o pequeno bote dos índiozinhos quase virou. Tá vendo? É isso que você vai escrever aqui. Essa quadrinha que a professora acabou de ler e cantar para vocês. Tá bom? Dúvida? Volta um pouquinho o áudio para ouvir novamente e escrever bonitinho tudo que a professora cantou. Vamos para a próxima. Na questão número 2, o que é para você fazer? Leia o texto e responda as questões 2 e 3. Ou seja, você vai ler todo esse texto aqui, ó. Vai ler todo esse texto para responder a questão número 2 e a questão número 3. Vai fazer a leitura aí sozinho, bem tranquilo, do seu jeitinho, ó. Leia tudo. O texto começa aqui. Então, você vai ler tudinho. Depois que você ler todinho o texto, você vai responder a questão número 2 e número 3. Ok? Aqui, ó. A questão número 2. A questão número 2 está perguntando quais são as personagens do conto. Você vai saber depois que você tiver feito a leitura do texto. Fez a leitura? Você vai saber. A personagem do texto, será que é a letra A, a B, a C ou a D?
Depois que você descobrir qual é a resposta certa, você vai colocar um X. Lembrando que você não pode colocar um X em mais de uma questão. Você vai colocar um X apenas em uma questão, a que você considerar que está correta, tá bom? E a leitura daquele mesmo texto, a leitura desse mesmo texto aqui, desse mesmo texto, você vai responder a questão número 3. Olha lá. Número 3. Você vai fazer a leitura aqui, ó. O que é que está escrito aqui? E vai responder de acordo com o texto. A resposta não é o que você acha. A resposta é de acordo com o texto. Está aqui dentro do texto a resposta para essa pergunta. Ok? Número 4. Leitura e escrita de texto. Aqui a mesma coisa. Você vai ler, você vai fazer a leitura desse pequeno trecho aqui, ó. Tá vendo, ó? Você vai fazer a leitura. A criança que digitou um trecho do poema de Cecília Meirelles no computador cometeu alguns erros. Encontre os erros que ela cometeu e reescreva o texto corrigindo-os. Ou seja, uma criança escreveu um trecho do poema da Cecília Meirelles. Aqui, ó. O trecho que essa criança escreveu está aqui. Mas ela cometeu alguns erros quando ela escreveu. Você vai ler esse trecho do poema, vai descobrir quais foram os erros que a criança cometeu e depois de descobrir, você vai reescrever, ó, todo esse poema que está aqui, ó, todo esse trecho, você vai reescrever nessas linhas aqui, tá bom? É para escrever todo o poema? Sim, você vai escrever todo esse trecho que está aqui dentro, mas aqui você não vai copiar, você vai corrigir as palavras que a criança escreveu errado. Vai reescrever corrigindo os erros, tá ok? É isso que é para fazer na questão 4. Número 5. A número 5, jogo dos 7 erros. Quem digitou o trecho da história O Príncipe Ram ou Henrico de Ferro cometeu alguns deslizes ao escrever palavras com as letras R e letra S. Localize os 7 erros, ou seja, a pessoa que escreveu. Aqui, ó, nós temos um pequeno trecho, aqui, até aqui, ó. Nós temos um trecho da história O Príncipe Ram ou Henrique de Ferro. E a pessoa que escreveu esse trecho, ela cometeu erro nas palavras com as letras R, palavras que têm letra R, e palavras com letra S. Você vai localizar, tem 7 erros aqui. Você vai localizar quais são esses erros. E aí, ó, depois que você localizou quais foram os erros, as palavras escritas erradas foram. Quais foram as palavras que está escrito errado? Foi as palavras da letra A, foram a das letra B, da letra C ou letra D. Para isso, você vai ter que ler e descobrir quais foram as palavras que está escrito errado. A, B, C ou D. Tá ok? Isso que é para fazer na questão número 5. Agora, a questão número 6. Leia o trecho do conto Ali Babá. Olha que nós tivemos uma aula estes dias com esse conto. Leia o trecho do conto Ali Babá e os 40 ladrões e responda a questão. Então, você, sozinho, tranquilamente, calmamente, vai ler. Você vai fazer a leitura desse trecho aqui do conto Ali Babá e os 40 ladrões. Depois que você leu, você vai responder. Ó, o trecho é até aqui. Você vai responder, ó. O que está escrito aqui, ó? Aqui está fazendo uma pergunta, ó.
você vai ler essa pergunta para responder se a resposta correta está em A, está em B, em C ou D. Tá vendo? Primeiro você vai ler, ó, lê o trecho, vai ler o trecho até aqui, ó. Depois que você leu esse trecho, leia a pergunta, o que está pedindo para você fazer. Depois que você entendeu o que é para fazer, você vai responder se a resposta correta é A, B, C ou D. Vamos para a próxima. Questão número 7. Leia o texto e responda à questão. Então, leia todo o texto. Tá vendo aqui, ó? Nós temos uma imagem, ó. Faça a leitura da imagem, faça a leitura de tudo que tem aqui, ó. Tudo que tá aqui dentro você lê, ó. Tá vendo, ó? Leia tudo. Leia tudo que se encontra aqui dentro desta imagem. Depois que você leu, você vai marcar um X na alternativa que indica o assunto do texto acima, tá bom? Você vai alternativa. O que é alternativa? Alternativa é exatamente qual dessas respostas aqui, quais dessas opções aqui está correto. A opção A, a B, a C ou a D. Primeiro você tem que ler o texto e depois você vai responder. Marque um X na alternativa que indica o assunto do texto acima. Um X na alternativa que indica qual é o assunto desse texto que você acabou de ler, ok? Isso que é para fazer na questão número 7. Questão 8. Leia o texto e responda à questão. Você vai ler sozinho esse texto aqui, ó, esse trecho, para responder a questão. Qual questão é para responder? Para responder essa questão aqui, ó. O objetivo desse texto. Qual é o objetivo desse texto? Ou seja, para que esse texto foi escrito? Esse texto que você leu aqui, ó, foi escrito para quê? Aí você vai ver qual é a resposta correta. Está em A, em B, em C ou em D? Você só vai saber depois que você fizer a leitura do texto. Qual é o objetivo do texto? Tá ok? Agora vamos para a próxima questão. A questão número 9. Leia o trecho do conto Chapeuzinho Branco e responda à questão. Mais um conto que nós já trabalhamos. Você vai fazer a leitura desse trecho, ó. Trecho significa o pedacinho do texto. Então, você vai fazer a leitura desse trecho, ó. Vai ler tudinho. Depois que você leu tudinho, você vai responder essa pergunta, ó. Leia a pergunta. O que é que a pergunta quer que você responda? E você vai responder aqui nessas linhas. Tá bom? Você vai responder aqui nessas linhas a pergunta referente ao texto que você acabou de ler. Um pedacinho do trecho de Chapeuzinho Branco. Número 10. Leia o texto e responda à questão. Você vai fazer a leitura de tudo que você está vendo aqui, ó. Faça a leitura de tudo que você está vendo nesses quadradinhos, ó. Depois que você fez a leitura, ó, olhou, observou a imagem, observe em tudo. Depois que você fez a leitura, tá vendo? Você vai responder a pergunta aqui, ó. Só isso que é para fazer. Vai ler e observar tudo dentro dos quadradinhos. Observe tudo. Observou, leu a pergunta e vai responder nas linhas aqui. Questão 11. Leia o texto e responda à questão.
Então, ó, você vai ler, vai começar por aqui. Leia o que está escrito aqui, observe tudo. Leia o que está escrito aqui. Ó, tá vendo? Você vai ler tudo, ó. Leia tudo. Leia tudo, tudo. Depois que você leu tudo, você vai responder a pergunta aqui, ó. A pergunta, ó. Leia a pergunta e responda. A resposta dessa pergunta aqui, a correta é qual? É A, é B, é C ou é D? Qual é a resposta correta para essa pergunta? Isso que você vai fazer aí nessa questão. Número 11. Agora vamos para a questão número 12. Marcos escreveu um bilhete para sua mãe e cometeu alguns erros. Encontre os erros que ele cometeu. Então, ó, o Marcos escreveu esse bilhete para a mamãe dele. Porém, ele não escreveu corretamente. Ele escreveu e cometeu alguns erros. Você vai descobrir quais foram os erros que ele descobriu. Conforme você vai descobrindo quais foram os erros que ele cometeu, você vai responder agora a pergunta aqui, ó. As palavras escritas erradas no bilhete foram... Quais palavras foram escritas errado? As palavras da letra A, da letra B, da letra C ou da letra D? Leia o bilhete, identifique as palavras erradas e depois responda qual está correto. Quais foram as palavras erradas? As palavras erradas estão em A, em B, em C ou D. Ok? E essa é a prova de hoje. Muito fácil, qualquer coisa volta ao vídeo ou pergunte aqui para a Pro no canal aqui do YouTube ou do WhatsApp, tá bom? Beijinho e boa prova!